Bom, gente, eu sou o Álvaro, hoje é dia 11 de dezembro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 aqui em Porto Alegre. Então, para começar, vamos fazer uma análise do represamento. Na semana passada, no dia 3 de dezembro, a gente estava registrando oficialmente 61.219 casos, mas hoje, por o mesmo período, a gente já sabe que a gente está registrando 63.428 casos, ou seja, a gente teve na semana passada um represamento de 2.209 casos, 3,6%, o que é razoavelmente alto. Mas a boa notícia, que nem a gente sempre tem observado, é que esse represamento ele fica muito concentrado nos últimos 4 dias. Quando a gente vem aqui para uma semana, a gente já fica com um represamento aqui de 0,5%, é um represamento bastante baixo. Por isso, hoje a gente está aqui oficialmente com 66.212 casos e a gente vai fazer um ajuste de 3%, basicamente nesses últimos 4 dias aqui, para a gente chegar mais próximo da realidade e supor que hoje a gente deve estar mais ou menos na volta de 68.198 casos. Então, por isso a gente vai usar esses dados aqui para nossa análise dessa última semana. Então, o que a gente observa? A gente observa uma aceleração em Porto Alegre e não só uma aceleração no número absoluto de novos casos. Tá certo, essa semana, com esse ajuste de 3%, poderia ter ajustado um pouquinho mais, a gente teve 4.770 novos casos contra praticamente 4.900 da semana passada. Então ficou até um pouquinho abaixo desse nível da semana anterior, mas é o mesmo patamar e como esses dados não estão consolidados, a gente ainda não tem como dizer que houve uma desaceleração da semana anterior para essa semana. Mas o que a gente pode dizer é que, olha o aumento proporcional, 5%, 6%, 6%, 7%, 8% e de novo 8%. Isso daqui é o que mais preocupa. O aumento absoluto está aumentando, é uma coisa ruim, mas agora também o relativo está aumentando, é péssimo. Significa que a gente está voltando para um padrão exponencial de crescimento no número de casos aqui na cidade. Isso é o que a gente quer evitar a todo custo. Fazia bastante tempo que eu não comentava nada sobre esses percentuais aqui em Porto Alegre, mas agora eles estão começando a me preocupar. Por isso eu queria observar esse detalhe, mas é um detalhe muito relevante. Novos casos por dia. A gente teve aqui no dia 30 de novembro um recorde, 1.201 novos casos para o mesmo dia. O recorde anterior tinha sido 800 aqui há umas 5, 6 semanas atrás, e agora a gente está com esse novo recorde de 1.200 casos no mesmo dia. Nem na época do auge a gente viu isso acontecer. E se a gente vir aqui para as médias semanais, a gente observa também, de novo, aquele crescimento, e um crescimento muito agressivo, um crescimento muito acentuado. Olha aqui, a gente saiu de abaixo de 300 casos por dia, que nem a gente ficou em outubro, setembro até, se eu não me engano, a gente estava abaixo de 300 casos por dia na média, e agora a gente chegou a 350, 380, 400, 450, e pá, semana passada a gente já foi para 700 casos por dia na média. E vou dizer mais, essa semana, não por data de notificação, que é o que esses gráficos trazem, mas por data de confirmação, a nossa média já está acima de 800 casos por dia. Na análise diária que eu tenho observado, essa é a média, uns 800 casos todos os dias entrando. Mas claro, tem muitos casos que são represados da semana anterior, de 2 semanas atrás. Então por isso que as médias ainda não estão chegando nos 800. Espero que não cheguem, mas só que infelizmente os sinais são que a gente vai chegar a 800 casos por dia e passar de 800 casos por dia na média. E por que eu estou trazendo isso? Porque é uma comparação no auge da primeira onda. Eu estou chamando isso de segunda onda. Tecnicamente pode ser chamado de um repique da primeira onda, mas enfim, tanto faz. O que importa é que está aumentando. A gente está num novo período de crescimento, por isso que eu estou chamando ele de segunda onda mesmo. Então, na primeira onda, a gente tinha registrado aqui no dia 19 de agosto o máximo de média com 494 casos por dia. Agora a gente já está oficialmente com uma média de 700.
E beirando 800, então tá muito acelerado mesmo. A gente está praticamente chegando no dobro de casos que a gente já viu no auge da primeira onda. Isso aqui é uma grande preocupação, né? E casos ativos também aumentando muito. A gente está chegando hoje a quase 12 mil casos ativos, 11.759, e 12 mil é um número que me preocupa também porque é o triplo de 4 mil, que era a média dos casos ativos por muito tempo, né? Setembro, outubro, a gente ficou assim sempre na volta dos 4 mil casos e agora a gente está chegando a 12 mil casos ativos, ou seja, o triplo de pessoas contaminadas na rua, o que dá 3 vezes mais chances, digamos assim, de novas contaminações. Isso aqui é muito complicado, é muito ruim, é o aumento do número de casos ativos. E os óbitos, essa semana a gente chegou a 1.660 óbitos, e tá certo que para essa semana a gente teve poucos óbitos confirmados, mas olha só, semana passada a gente já estabilizou, esses dados infelizmente têm represamento também, mas semana passada a gente já chegou em 68 óbitos, muito próximo de 70, que é aquele número que eu gostaria de fugir, porque 70 óbitos por semana dá 10 óbitos por dia. E nos últimos 7 dias, a gente, embora tenha tido o registro de 53 óbitos nesse período, a gente teve 75 óbitos sendo confirmados. Alguns, claro, para essa semana do dia 26 até o dia 13. Então 75 óbitos em 7 dias dá uma média acima de 10 óbitos por dia. Essa semana eu fiquei bem chateado, todos os dias tendo, praticamente todos os dias acima de 10 óbitos confirmados. O número de pacientes em UTIs, a gente está de novo chegando aqui perto de 300 pacientes confirmados. Aí tem, claro, os pacientes suspeitos, que praticamente todos os pacientes suspeitos acabam confirmando se realmente Covid-19. Sempre fica aqui na faixa de 20 pacientes suspeitos, às vezes vai um pouquinho para menos, às vezes vai um pouquinho para mais, mas enfim, os pacientes confirmados, a gente está com 296 pacientes confirmados em UTIs. As vagas de UTIs aumentaram um pouco essa semana, a gente está com 80 vagas, porque reabriram alguns leitos que estavam fechados, tinham sido fechados, leitos emergenciais. Agora abriram alguns leitos, então aumentou um pouco o número de vagas, mas também aumentou o número de pacientes. E se a gente observar a média móvel, aí fica clara essa tendência de crescimento no número de pacientes em UTIs, inclusive não só de crescimento, mas de aceleração. A gente está crescendo e está acelerando. Se a gente observar bem, essa semana a média móvel saiu de 260 para 290. Então aumentou 30 unidades, né? 30 pacientes a média móvel em uma semana. Na semana passada a gente tinha saído de 245 para 260, então tinha aumentado 15 unidades. Olha bem a diferença, aqui aumentou 15 unidades, aqui aumentou 30 unidades. É uma aceleração forte. Imagina se na semana que vem aumentar de novo o dobro dessa. Se aumentar 60 unidades na média móvel, a gente vai para 350 pacientes em UTIs. E aí começa a ficar crítica a situação. Então, o olho na média móvel das UTIs, tem que parar de acelerar. Vai continuar aumentando, isso é fato, mas tem que parar de acelerar. Se parar de acelerar já é uma semi-vitória. Testagem na capital, testagem em Porto Alegre, contando o público e privado junto. Aqui a gente tem 77% de todos os testes feitos na capital foram PCR, então aqui muito bom, parabéns para a gestão. E a positividade não tá tão boa, 23%, né? Mas se comparar com a positividade do estado, tá bem melhor. E os dados dessa semana, a gente conseguiu uma média até maior de PCR, 88% de testes PCR, contra só 12% de teste rápido. E a positividade só que não foi tão boa, né? 28% é uma positividade alta. O ideal é abaixo de 10%, mas bem sinceramente, abaixo de 20% eu já ficaria feliz. E teve realizado aqui 30 mil novos testes rápidos nesse período de 2 semanas. Nota que não está atualizado até hoje, porque tem uma defasagem aí entre os testes feitos e os dados disponibilizados. Então eu estou trazendo os dados até dia 4, que é os dados que eu
tenho acesso lá no painel da prefeitura. Aliás, é onde eu tirei, né, da Secretaria Municipal da Saúde. E que mais? Trazer uma situação dos bairros de Porto Alegre. Esses aqui são os bairros que mais têm casos. E o que eu queria observar? Que nesse período de 2 semanas, a capital variou 19%. Lembra que na última vez que eu analisei esses casos, a capital tinha subido 15% num período de 2 semanas, ou seja, a aceleração. É uma variação muito alta, 19% em 2 semanas. Isso daqui é que me preocupa. E vários bairros crescendo exatamente esses 19%, em particular o Sarandi, onde a coisa tinha meio que dado uma estabilizada na semana passada, essa semana já deu uma acelerada boa, 19% em 2 semanas. Aliás, há 2 semanas atrás, né, eu analiso os bairros de 2 em 2 semanas. O centro histórico também ficou com uma aceleração forte, 17%. Rubem Berta, que 2 semanas atrás não estava na lista dos bairros com mais casos, teve uma aceleração de 19% e entrou nessa lista de novo. Menino Deus, Santa Rosa de Lima também com acelerações fortes. E 2 bairros aqui com uma aceleração, eu não vou dizer uma aceleração baixa, mas só que está com uma aceleração abaixo da média. 13% para Santa Teresa, 14% para Restinga. Restinga vem dando uma acalmada nos casos, né? Ela já foi aqui no topo do ranking, agora está dando uma caída, trocou de lugar com Petrópolis, trocou de lugar já com Centro, então Restinga está melhorando um pouco a situação, ao que tudo indica. Não dá para ainda afirmar coisas com muita certeza. Mas enfim, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar essa semana dos dados de Porto Alegre. Qualquer coisa deixa aí nos comentários e se cuida, acima de tudo se cuida. Se sair, sai com máscara, evita uma aglomeração, isso daí é o essencial, tá, pessoal? O resto, quanto mais puder fazer, melhor. Então, muito obrigado e até a próxima.